Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este bloco. Aqui nós vamos explorar o mundo 2 da IA generativa. Nós vamos começar entendendo o que é essa generativa, entendendo que generativa é porque os algoritmos geram conteúdos baseados no que aprenderam com as bases existentes, entender o funcionamento dessa IA generativa, o que está por trás dela. Aí nós vamos mergulhar em 5 grandes elementos essenciais da IA generativa. Elementos esses que vão ajudar a IA generativa a sair da hype, a sair da euforia e facilitar para que você encontre casos de usos efetivos para melhorar os resultados aí da sua organização. Um ponto central vai ser o uso mais profundo e estruturado, que significa nada mais, nada menos do que usar a engenharia de um chat GPT da vida, de um Llama, de um Grok, de um DeepSeek, a engenharia com dados da sua organização. Isso tem o potencial de mudar o jogo. E, por fim, a gente mergulha em outro canvas, no canvas da IA generativa, para lhe auxiliar a enxergar oportunidades efetivas e estratégicas de uso da IA generativa na sua organização. Então, vem comigo, vamos juntos nessa jornada. Olá, pessoal! Chegou a hora da gente mergulhar no mundo 2, na predição de textos, de imagens, mergulhar na famosa IA generativa. Então, vem comigo. IA generativa. Subgrupo da IA. Um dos principais subgrupos da IA. É o mundo, né? O mundo 2. Por que chama generativa? Porque os algoritmos geram conteúdos usando o que aprenderam com os datasets existentes. Que dataset é esse? Ah, a famosa internet. Usam o que aprenderam na internet. Mas ainda é pura predição. Ah, claro, moça, que é predição. É IA, toda IA é predição, né? Portanto, probabilística. Pode estar certa, pode estar errada. Exemplos que você usa aí no seu dia a dia. ChatGPT, Gemini, que é o ChatGPT do Google, né? Dolly, Midjourney, e adicionando novos a cada dia. É um monte, é um emaranhado de ferramentas. Por isso que eu sempre recomendo que você acesse a nossa Toolbox para verificar lá exemplos e mais exemplos de IA generativa para você utilizar no seu dia a dia. Por que surgem novos a cada dia? Porque é muito investimento. Só em 2023 foram investidos 2,3 bilhões de dólares em startups de IA generativa, segundo o PitchBook. Fora os outros 15 a 20 bilhões de dólares investidos em IA generativa pelas grandes empresas de tecnologia. Então é muito valor a ser gerado, é muito investimento, é muita ferramenta que surge. De novo, por isso que eu recomendo que você mantenha sempre o olhar, o estudo da nossa Toolbox. Bom, qual é o impacto econômico esperado? Muito, hein? Segundo a McKinsey, a IA generativa vai gerar de 2,6 a 4 trilhões anuais. É muito, hein? Segundo o banco Goldman Sachs, essa IA generativa vai elevar o PIB em 7%. Uma cacetada, hein? Muita expectativa de impacto econômico a ser gerado pela IA generativa. Bom, agora nós vamos fazer um afunilamento maior. IA é um blocão, você já entendeu isso? É um grupão. IA generativa, vou pôr em inglês aqui para ficar chique, ó, Gen AI, Generative AI, é um grupo importante da IA. Agora eu vou pegar um dos grupos mais importantes da IA generativa, que é o que a gente chama de LLM, Large Language
models, modelos de linguagem ampla, são os de texto. ChatGPT, Gemini, Perplexity, os que usam texto. Subgrupo mais relevante da IA generativa. O que é um ChatGPT? É um preditor de texto. IA é predição. Ele prediz o próximo token em uma sequência. Ih, moça, token ficou meio técnico, hein? Vamos melhorar isso. Usa relações estatísticas entre as palavras inseridas por você para acertar, para predizer quais viriam a seguir. É um preditor de texto. Resumindo, ChatGPT da vida é um modelo matemático capaz de produzir textos longos, coerentes e consistentes. Vírgula, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista textual. Ninguém falou que ele é um preditor da verdade, hein? Ele é um preditor de texto. Até porque quem é o preditor da verdade? Qual verdade? A minha, a tua, a do colega? São várias verdades. Ele não sabe nem o que é verdade. Ele prediz texto. É um bicho preditivo de textos. Bom, e que pé que estamos no planeta em relação ao uso da IA generativa? Até agora você entendeu o que eu falei. Olha, IA do mundo 2, a IA generativa ainda é muito jovem, pouco valor gerado, muita hype, muita empolgação, pouco valor. Olha o que o Gartner diz. O Instituto Gartner, ele publicou o Hype Cycle da GenAI, o ciclo da euforia da IA generativa. Como que funciona esse negócio? Num eixo tem a nossa expectativa. No outro eixo tem o tempo. Tudo começa com um gatilho da inovação. Pum! Surge a tecnologia. Rapidamente, nós vamos para o pico das expectativas infladas. A gente é ser humano, a gente se empolga, se emociona e acha que essa ferramenta vai resolver todos os problemas da humanidade. Aí o tempo passa, a gente vê que não é nada disso, a gente cai para o vale da desilusão. Adoro esses nomes. Se nós insistirmos no tempo, a gente vai para a curva da iluminação e, finalmente, chegamos no platô de produtividade, que é o que todos nós queremos. Olha só, cada um desses nomezinhos são subtecnologias dentro da IA generativa. Onde elas estão? Elas estão entre o gatilho da inovação e o pico das expectativas infladas. Estamos começando a cair para o vale da desilusão. E o que tem que acontecer para a gente sair daqui, desse pico das expectativas infladas e caminhar para cá, para o famoso e almejado platô de produtividade? O que precisa acontecer? Uma coisa só. Casos de uso e mais casos de uso. Casos de usos reais, que efetivamente mude o ponteiro de alguma organização, das organizações, que gere growth, crescimento, que gere redução de custo, redução de despesa, que melhore a experiência do cliente, que gere alguma coisa relevante, algum ponteiro relevante das organizações. É só assim que nós vamos sair do pico das expectativas infladas e caminhar aqui para o platô de produtividade. E é por isso que na nossa próxima aula eu vou começar a te dar alguns elementos centrais, que são 5 elementos, para que nós tenhamos casos de usos efetivos que mude o ponteiro das organizações. Então, vem comigo. Pessoal, para a gente entender os 5 elementos essenciais para a implementação de um projeto de IA generativa, a gente tem que antes entender como é que ela funciona, crucial. Como que funciona um LLM, um Large Language Model?
Ele funciona assim. Pegamos sentenças da internet, por exemplo, essa. Eu adoro comer feijoada. E a gente vai brincar de fazer predição. Eu adoro. Esconde a palavra comer. E vamos pedir para ele predizer uma palavra que encaixa aqui. Você compreende que com algoritmos robustos que nós temos e uma boa base de dados que nós temos, ele vai acertar uma boa palavra que cabe aqui, que é comer. Agora, substitui o adoro. Ah, mas talvez tenha que dar a frase antecessora e a posterior. Mas ele vai achar uma palavra aqui, adoro, gosto. Aí vai brincando de predição. Até que chega a hora que você esconde tudo e com base na pergunta, ou seja, no prompt, que é a pergunta, o comando, ele vai predizer a resposta. O pessoal até se empolgou, né? Falou assim, prompt, engenheiros de prompt é uma nova profissão. Não, acho que não. Primeiro que não é engenharia. Segundo que não é profissão. Né? Todos nós temos que aprender a promptar, já virou até verbo, né? A promptar, a fazer as perguntas adequadas para obter as melhores respostas. Existe uma máxima em tecnologia que a gente diz assim, fala inglês, fica melhor, né? Garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Se a pergunta for ruim, a resposta vai ser ruim, porque isso aqui é um bicho preditivo. Então, ele prediz baseado na sua pergunta, no seu prompt. Bom, dito isso, vamos caminhar aqui. Quais são os 5 elementos essenciais que você tem que ter no DNA para conseguir encontrar usos efetivos, produtivos para um LLM, para uma IA generativa? Para a gente ajudar a IA generativa a sair do pico das expectativas infladas e caminhar para o platô de produtividade. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça, é seguro usar um LLM em suas tarefas? Vamos ver. Quais tarefas? Você que sabe, pô. Tarefa acadêmica, tarefa pessoal, tarefa profissional, tanto faz. Vamos começar. Início. Primeira pergunta que eu lhe faço. Importa se o resultado é verdadeiro, se a resposta é verdadeira? Se não te importar, uso seguro. Você fala assim, só pode estar de piada, né? Você está brincando. Quando? Que situação que não importa se a resposta é verdadeira? Muitas, hein? Você vai usar um chat GPT da vida para fazer um brainstorming, uma ideação. Tanto faz se é verdade ou não. Você vai usar o chat GPT, já tem mais de 1000 livros editados pela Amazon de ficção científica que os autores e autoras propitaram o chat GPT. É ficção científica, tanto faz. Tomara que não seja verdade, não é? Vou usar o chat GPT como um simulador. Ele é ótimo para isso. Vou participar de uma entrevista de emprego amanhã, queria muito te dar o contexto e a gente simular essa entrevista. Excelente. Não, eu vou ser um entrevistador. Não, eu sou um advogado que eu nunca fui para um fórum. Dá para simular uma audiência no fórum? Ele é excelente para simulações. E tanto faz se é verdade ou mentira. Sempre que não importar se a resposta é verdadeira, é um uso seguro. Não. Eu pensei aqui, para minha tarefa, importa e muito que a resposta seja verdadeira. Excelente, então a gente precisa ir para outra pergunta. Você tem conhecimento para verificar a acurácia do resultado? Se a resposta for não tenho, uso não seguro, você não sabe o que ele está falando. Não, eu domino o assunto. Perfeito, uso seguro. Esse, para mim, pessoal, é o primeiro ponto que você tem que responder. É seguro usar um LLM em suas tarefas? Pensa nisso. A hora que você pensa nisso, você vai começar a separar as tarefas. E nunca se esqueça, IA não faz cargo nem profissão, hein, gente? IA faz tarefas. Então, você tem que ter o olhar e o pensamento de tarefas. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter aí no seu DNA. Tatuado em você, se você pensa em colocar projeto de IA para rodar, de IA generativa para rodar. Excelente. Vamos para o nosso segundo ponto. O que deve conter um prompt de alta performance? Você já entendeu, se é um bicho preditivo, quanto melhor o prompt, melhor a resposta.
duas universidades das mais relevantes do planeta, duas Ivy Leagues, a Universidade de Harvard e a Universidade da Pensilvânia, na Wharton School, a escola de negócios, chama Wharton School. Eu digo que elas foram do ódio ao amor pelo ChatGPT e sua turma. Logo que o ChatGPT foi lançado, eles tiveram ódio. Eles proibiram na escola, não pode usar. Óbvio que a proibição durou algumas semanas e agora eles estão apaixonados pelo ChatGPT. Toda semana sai uma dúzia de artigos acadêmicos robustos, científicos, tentando nos ensinar o que deve conter um prompt de altíssima performance. Até, os últimos artigos que eles publicaram, eu fiz um resumo aqui e cheguei em 15 pontos que deveria conter um prompt de alta performance. Vou poupá-los da chatice de te ler esses 15 pontos assim. Você tem no material, você vai lá e lê. Eu vou em cima de um exemplo. Eu sou professor de finanças também. E nós, como professores, vira e mexe, nós temos que criar apostila. Então, eu precisava criar uma apostila de finanças. Tudo isso aqui que você está vendo é o meu prompt. Tem gente que olha para isso aqui e fala, caramba, professor, já deu preguiça só de pensar em escrever tudo isso aqui. Desculpa, mas se você quer o melhor resultado de um LLM, deveria pensar nisso. Quer ver, ó? Eu vou abrir ponto a ponto para que você entenda. Primeiro pedaço aqui, ó. Gostaria que você atuasse como um experiente e altamente didático professor autor de livro de finanças corporativas. Caramba, tem coisa demais nessa frase, hein? Altamente didático. Por que eu escrevi isso? Ele não é preditivo? Ele não vai buscar na base de dados da internet para me trazer a resposta? Preditivamente? Então, eu tenho que ajudá-lo a me ajudar. A hora que eu falo que tem que ser muito didático, ele vai procurar só textos didáticos, ele recorta a base. Aí eu falei que tem que ser de finanças, cortou de novo a base. Ah, não quaisquer finanças, as corporativas, fatiou de novo a base. A base ficou menor, aumentou sobremaneira a chance dele acertar a resposta. Aí eu falei, ó, queria que suas respostas fossem em texto corrido, pode usar bullets, eu queria um tom mais formal, mas não me exagera. O tom usado em livros didáticos são boas referências. Olha só o que eu disse para ele. O papel, a área, o tom e o formato. Disse bastante coisa para ele. Vamos lá. Aí eu continuo. O grande objetivo é que você escreva partes de uma apostila. Eu quero que tenha de 500 a 1.000 palavras. Tem que dizer o tamanho que você quer. Ah, a audiência são alunos de graduação e pós. Ele se ajusta muito bem à audiência. Eu estou, faz uns 5 anos, tentando estudar computação quântica. Só que aí, logo no começo, eu descobri o óbvio. Tem que saber um pouquinho de física quântica, ou muitão de física quântica. Coisa que eu não sei nada, agora sei um pouquinho. Quando saiu, estou lá na luta para aprender, mais apanhando do que batendo. Surgiu o ChatGPT, eu falei, vou fazer a perguntinha para ele. Aí fiz uma pergunta de física quântica, ele respondeu. Confesso que não entendi absolutamente nada da resposta. Aí eu falei, explica a mesma coisa para uma criança de 12 anos? Ele mudou bem. Eu continuei não entendendo. Aí eu falei, explica para uma criança de 4 anos. Falei, agora eu entendo. Eu entendi. Ele criou uma analogia super bacaninha lá. Eu só não sei se está certo, porque eu não entendo de física quântica para entender a resposta. Mas aquela resposta me liberou muitas conexões, me ajudou muito. Ele se ajusta super à audiência. Não quero, você tem que falar o que você não quer. Não quero que você invente fontes e referências. Porque ele inventa, hein? Você fala, tá melhorando, mas inventa. Você fala assim, me dá os 10 maiores livros de finanças da história, aqueles seminais que todo mundo tem que ler. Ele te dá uns 3, 4 que estão entre os maiores, te dá uns 3 que, com todo respeito aos autores, são irrelevantes, e te dá uns 2, 3 que absolutamente não existem. Não existe, ele inventou. Ele não é um preditor da verdade. Só se você pedir para ele, vai lá, ver se o livro existe, aí ele usa outra função para buscar. Sabe o que é o mais legal? Você vê os títulos que ele inventou, você fala, não, esse livro não existe.
Caramba, mas tinha que existir, hein? Que título? Por quê? Porque ele é preditivo, com base no prompt, ele criou um baita título, é um preditor de texto, gente. Ah, e me confirma o seu entendimento? Ele responde, ó, entendi. Dá um resumo do que ele entendeu. Tô pronto para o próximo capítulo, para o primeiro assunto. Ele entendeu. Quando ele não entende, ele fala, ficou confuso, você falou isso, falou aquilo. Bom, como ele me respondeu que entendeu, eu vou para o próximo passo. O primeiro capítulo eu quero que você fale de CAPM. E eu digo para ele o que é CAPM. Capital Asset Pricing Model. Vai que existe outro. CPC, para advogados e advogadas, é Código do Processo Civil. Para mim, que sou de finanças originalmente, é Comitê dos Pronunciamentos Contábeis. Tem que dizer para ele. É o de Sharpe, de 64. O que eu quero que você inclua? O que é o CAPM, qual é a fórmula, para que serve, as limitações. Uma curiosidade, eu tenho que saber o que eu quero. Não quero, tem que dizer o que você não quer também. Eu não quero que você fale de outros modelos, como o APT ou a teoria de portfólio. Não fala disso. Ah, e as palavras valuation, beta e retorno de ativos livre de risco devem aparecer. Tem que aparecer. Tem que dizer para ele. Pessoal, dá um trabalhinho, hein? Mas na hora que você faz isso, olha, não fica perfeito, mas as respostas ficam boas, hein? Melhora muito. Eu tenho domínio do assunto, eu vou revisar, vou colocar os meus exemplos, vou corrigir os pequenos erros que sempre tem. Eu vou dar o meu estilo, mas me acelera muito. Anotando o tempo ali, time sheet, eu levava de 40 a 50 horas para escrever uma apostilinha de finanças. Com a ajuda dele, eu escrevi em 10. Porque para mim o mais difícil é fazer o primeiro texto, o grosso. Melhorar o texto é bem mais fácil. Amplo ganho de produtividade. Se eu fosse profissão fazedor de apostila, caramba, ia precisar de 1/5 do que precisa de hoje de profissional fazedor de apostila. É que essa daqui é uma das 50 mil tarefas que eu faço, então não é que eu ganhei uma produtividade incrível, mas nessa tarefa eu ganhei. Então o que eu te recomendo? Vai lá olhar o que contém os 15 pontos lá de Harvard da Pensilvânia, que eu pus no seu material, sobre como fazer um prompt de alta performance. Você vai se surpreender com o resultado. E eu posso continuar, né? Pedindo para ele melhorar. Eu falei aqui, ó, sua resposta ficou muito boa. Para que eu fiz isso? Para ele ficar felizão? Não, claro que não. Para ele não mudar tudo, para ele entender que está no caminho certo. Mas eu queria melhorar, hein? Aonde? Tem que dizer aonde. Eu pedi um texto maior, de 500 a 1000, você me deu de 400. Aumenta. Eu queria um exemplo numérico de aplicação da fórmula. Inclui também um parágrafo da relação do CAPM com outro conceito de finanças, o WOC. Ah, e inclui também um parágrafo falando de como aplicar para países emergentes. Eu vou pedindo para ele. Gente, isso aqui é igual delegar tarefa para alguém, se você é líder. Se eu chegasse para um professor assistente e falasse assim, por gentileza, me ajuda a criar uma apostila de finanças, virasse as costas e fosse embora, o que essa pessoa criaria? Qualquer coisa. Eu não especifiquei. A hora que eu especificasse com esses 15 pontos, igual eu fiz meu prompt, melhora muito a chance desse profissional me ajudar mais. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem que ter na cabeça esse segundo elemento, que para o prompt, para a resposta sair melhor, a pergunta tem que ser melhor. Dá uma olhada nesses 15 pontos, que eles podem mudar muito o resultado, a qualidade do seu trabalho. No próximo vídeo, a gente vai continuar vendo os outros elementos essenciais que tem que estar no seu DNA para que você utilize muito bem uma IA generativa para efetivamente gerar valor no seu negócio. Continua comigo. Pessoal, vamos dar sequência nos nossos 5 elementos essenciais para executarmos, rodarmos, implementarmos projetos de inteligência artificial generativa. Terceiro ponto,
Temos que entender quais são as capacidades de um Large Language Model, o que um GPT consegue fazer. Ele consegue fazer 3 verbos. Eu já falei deles para você. Escrever, ler e conversar. E o que você pode fazer com o fato dele saber escrever? Você que sabe, pô, vai lá buscar, mas eu te pus uns exemplos aqui. Você pode pedir para ele fazer um brainstorming, uma geração de ideias. Pode pedir para ele fazer copywriting, tradução, escrever e-mail, comunicado, press release, codificar. Afinal de contas, codificar é um idioma. Falo português, inglês e Python, é uma língua. Que mais você pode fazer com o fato dele saber escrever? Você vai ter que procurar, você vai ter que buscar. Aí, com o fato dele saber ler, ele pode revisar texto para você, pode resumir um texto muito longo, pode resumir conversa de call center. Isso aqui é um projeto maravilhoso de um banco aqui no Brasil. Olha o que esse banco encontrou. Há anos, a gente não sabe o que se passa no call center, a gente tem uma ideia, a gente escuta por amostragem, uma ligação ou outra. Tá bom, mas as conversas são gravadas há anos e com uma IA é possível transcrever esses áudios, faz tempo. Em português ficou bom já, tá bem melhor. Só que, pô, quem é que vai ler centenas de milhares, de milhões de páginas transcritas por dia num call center? Impossível. Ninguém conseguia ler em alta escala. Agora nós temos um bicho que consegue ler em alta escala. Então, eles implantaram um GPT por trás que lê as conversas de call center, cataloga por tema, por nível de severidade, complexidade do chamado, cria até um NPS, um Net Promoter Score, percebido, qualidade do atendimento. Maravilhoso, pô. Um belo projeto que tende a mudar o ponteiro ali do banco, porque tende a entender melhor o cliente, tende a aumentar a satisfação do cliente. Pode fazer a análise de feedback dos clientes em formato de texto, monitorar reputação em mídias sociais. Sabe ler em alta escala. O que mais você vai arrumar de função para isso? Você vai ter que pensar. Se sabe escrever, sabe ler, sabe conversar. O que dá para fazer? Dá para fazer um pós-venda, dá para trabalhar em customer service, planejar vendas de produtos, pode vender, comida, ajudar a vender comida em restaurante, um iFood ali, pode me ajudar a contratar, pode fazer 1000 coisas. Professor, não é novo saber conversar. Os chatbots sempre souberam conversar. Atenção, só quem já teve o desprazer de treinar um chatbot modelo antigo na vida vai entender o que eu estou falando. É você que monta pergunta por pergunta possível e resposta por resposta. É você que monta. Aí ele vai por probabilidade tentando ver qual seria a melhor resposta para cada pergunta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que agora um chat GPT sabe escrever, sabe ler, então ele conversa montando ele a resposta, com base em textos, porque ele sabe ler e sabe escrever. Aí o que mais você vai fazer com o fato dele saber conversar? Aí é com você vai ter que pensar. Mas esse é um elemento fundamental. Você tem que ter na cabeça que esse bicho sabe ler, escrever e conversar. Isso vai te ajudar demais a você pensar o que fazer com isso, aonde gerar valor com isso. Quarto elemento fundamental que tem que estar na sua cabeça. Qual é o perfil de um LLM, de um chat GPT? Gosto muito que você pense com um chat GPT como um colaborador ou uma colaboradora que você lidera, que tem as seguintes características. Primeiro, os aspectos positivos desse nosso colaborador. Tem a maior biblioteca do mundo na cabeça e uma velocidade impressionante. É ele, hein? Excelente em linguagem, escreve, lê e conversa bem. Acabamos de falar o que ele faz de melhor. É um colaborador que assume múltiplos papéis e se adapta a muitas audiências. É um colaborador poliglota, fala mais de 40 línguas muito bem faladas. É um colaborador bem bom de papo para aguçar sua criatividade, sua ideação. E é um excelente codificador. Python, R, Java,
SQL, manja bem das linguagens. Mas precisa melhorar muito com as referências. Nós falamos que ele inventa muita coisa. E é muito mais generalista do que especialista. Tá na dúvida? Tem uma aula fenomenal no YouTube do professor Leandro Carnal. Você põe Leandro Carnal GPT, vai vir a aula dele. Ele pegou perguntas que ele havia feito a grandes mentes humanas e fez ao GPT. O mais legal é que primeiro ele mostra a resposta do GPT. Para perguntas que eu não entendo nada, do tipo, qual é o sentido da vida? Sei lá. Né? Você vê a resposta do GPT, eu olhava e falava assim, caramba, GPT, arrasou, toca aí, né? Aí, na sequência, ele mostrava a resposta da mente humana brilhante. Eu voltava e pensava, caramba, GPT, que respostinha medíocre, hein? Falou e não falou nada. Pois é, quando você não entende do assunto, você tem certeza que ele é um oráculo. Quando você entende, você vê que não é bem assim. Então, ele é mais generalista do que especialista. Isso aqui é um problema, hein? Pode trazer muito viés na internet. Quer ver? Acabei de terminar um artigo sobre isso, um artigo acadêmico. Dá um exemplo. Majoritariamente, às vezes que ele vai usar a profissão médica, ele usa artigo masculino, o médico. Toda vez que ele vai usar uma profissão de enfermagem, por exemplo, ele usa artigo feminino, a enfermeira. Por que não pode ser a médica ou enfermeiro? Por que sempre é o médico, a enfermeira? Adriano, não é que ele está gerando o viés de gênero, é que ele está indo com base na internet. E na internet é muito mais o médico e a enfermeira. Não, pois é, na internet mas é uma realidade que nós queremos mudar. Então ele está reforçando um viés, apesar dele não estar criando. E o viés não é só aqui, tá? De gênero. Se você vai no Midjourney ou no próprio GPT, na função de gerar imagem, e fala assim, me gera imagem de 3 crianças lindas. Aí ele vai gerar 3 crianças mais ou menos com o mesmo biotipo. Quer dizer que só esse biotipo é lindo? Não, é que a palavra linda na internet está associada majoritariamente a este biotipo. Então não é o GPT que está criando viés. Verdade, não é. Nós que geramos viés. Mas ele está escalando. Ele está dando potencialidade, ele está potencializando o viés. E ele é um colaborador que precisa de instruções e feedbacks completos, detalhados e claros. E o maior problema dele, que você tem que entender, é um colaborador muito, muito, muito arrogante e prepotente, que lhe dá respostas certas e erradas com a mesmíssima confiança. Você tem que entender isso. Ele tem muito aspecto positivo, mas ele tem alguns aspectos negativos, como todo mundo, né? E a gente precisa entender isso. Por isso que você entender o perfil de um LLM ajuda sobremaneira na busca de usos mais efetivos e estruturados, como foi o uso do banco que eu mencionei, que botou o GPT para ler conversas de call center, ou como empresa de consumo que botou o GPT ou o Llama ou outro LLM para ler, né, comentários feitos nas redes sociais sobre sua empresa para monitorar a reputação, entre outras possibilidades de ler, escrever e conversar. Então agora, vem comigo que nós vamos para o 5º elemento, o uso mais profundo e estruturado, na próxima aula. Pessoal, vamos agora para o 5º e último elemento essencial para você pensar em projetos de IA generativa. E eu considero esse o mais importante dos pontos. Uso mais profundo e estruturado. O que significa o uso mais profundo e estruturado? 3 características. Primeira, treinar a engenharia, a tecnologia de um chat GPT, de um Llama, de um DeepSeek, de um LLM, porém com dados proprietários ou específicos. Por quê? Porque se você usa o chat GPT da vida aberto, ele está indo buscar resposta na internet. Mas a internet tem coisa muito boa, tem coisa mais ou menos, tem coisa ruim, tem coisa muito ruim, tem coisa terrível. Então, assim,
A hora que você treina um bicho desse para acessar somente a sua base de dados, dados seus ou dados específicos, aumenta sobremaneira a chance de acertar. Já que você treinou com dados proprietários ou específicos, aproveita e integra com softwares da sua organização. Conecta com seus softwares. Aproveita que você fez isso e alinha estilo de linguagem e tom de voz. O banco que eu falei que botou o GPT para ler conversas de call center, resumir, catalogar, entender e criar um NPS percebido, fez isso, pô. Os dados são proprietários, são os arquivos de transcrição das conversas de call center. Integrou com o software lá de call center deles. E alinhou estilo e tom de voz. Como é que ele quer montar os resumos, o NPS? O iFood fez isso recentemente, numa tentativa de criar uma nova forma de pedir comida. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não estava para todo mundo, estava em beta. Ele botou o GPT, treinou com dados proprietários específicos, com cardápio do iFood, integrou com o aplicativo do iFood e alinhou estilo e tom de voz, porque o iFood é todo moderninho, fala por meio de emojis, né? É um novo jeito de pedir comida. Você entra lá e fala, oi, conversando. Eu queria um jantar para 7 pessoas. Mas carne branca, mas não quero gastar tanto. Você vai dialogando até a hora que chega em 1, 2 restaurantes para você mandar para o carrinho de compras. O iFood fez esses 3 aqui. As organizações estão tentando fazer isso, fazer esse uso mais profundo e estruturado. Utilizar a engenharia de um GPT da vida, o modelo, para treinar com dados específicos. Isso pode mudar o jogo, porque a partir do momento que você usa os seus dados, a utilidade de ler, escrever e conversar pode ficar muito melhor, pode ficar muito mais útil, muito mais potencializador de um projeto que efetivamente gere valor para você. Imagina se o iFood fosse buscar cardápios na internet inteira. Não faz nenhum sentido. Tem que buscar na sua própria base de dados, nos restaurantes cadastrados, integrar com o seu app, com o seu aplicativo e alinhar a forma que você quer que escreva. Você está lidando com o seu cliente. É isso que eu estou chamando de uso profundo e estruturado. E todos os LLMs permitem isso. Por sinal, gente, LLM é uma commodity, hein? Por isso que você viu o GPT da OpenAI, tem o Llama do Meta, tem o Gemini do Google, tem o DeepSeek da empresa chinesa, e aí vai indo, tem a nova do Elon Musk, vai indo. Em termos de modelo, eles são iguais. São iguais. O que muda é em termos de aplicação, de ferramenta. O GPT tem uma bela ferramenta. Treinamento com dados robustos da internet. O Llama nem ferramenta tem, ele só serve para esse uso mais profundo e estruturado. O GPT também serve, mas o Llama só serve. O pessoal fala, o DeepSeek é melhor, o Gemini é pior. Em termos de modelo, eles são muito parecidos, iguais, virou commodity. O que muda é a base de dados que cada um é treinado e a ferramenta que eles colocam à nossa disposição. Temos ferramenta, GPT é muito bom, Gemini é muito bom, né? E assim vai. Por isso que esse é o quinto elemento, você tem que pensar nisso. Quais são os dados da sua organização, os sistemas da sua organização, que se você colocasse um bicho, um LLM, qualquer um deles, capaz de ler, escrever e conversar, onde é que você poderia agregar valor? E é na junção desses 5 elementos que você acabou de aprender que a gente vai desembocar num canvas da IA generativa. Do mesmo jeito que a gente teve um canvas da IA clássica, do mundo 1, a gente chega aqui com esses elementos, num canvas do mundo 2, o canvas da IA generativa. Então, vem comigo para essa jornada.
Pessoal, vamos ver agora o Canvas da IA generativa. Canvas para a gente encontrar oportunidade de uso efetivo da IA generativa. Casos de uso que mude o ponteiro e que nos ajude a sair do pico das expectativas infladas do Gartner para o platô de produtividade. Olha só, primeira coisa que a gente tem que pensar na tarefa. Qual é a tarefa? Qual é a tarefa? Qual é a tarefa que a IA generativa vai nos ajudar a realizar ou automatizar? IA faz tarefa, nunca se esqueça disso, não faz cargo nem função. A tarefa é atualmente feita por colaboradores ou por clientes? Muitas vezes nós concentramos nossa atenção em tarefas feitas por colaboradores e entuchamos tarefa para o cliente, que é bastante ruim. Qual é a dor? Qual é a dor na forma que a tarefa é feita hoje? Quais são essas dores? Pense em termos de tempo, às vezes demora muito, gasta muito dinheiro, erra demais na tarefa. Quais são os elementos que te doem na tarefa como é feita hoje? Qual seria a solução? Ou seja, a generativa vai fazer o quê? É uma ampliação de capacidade humana? É uma automação completa da tarefa? Vai usar o ler, o escrever ou conversar? Até para te ajudar a ver se é viável. Será que a IA generativa consegue fazer? Coisa mais comum que eu tenho visto na prática é o pessoal falar assim: não, eu vou usar a IA generativa para predizer a demanda. E predizer demanda? Predizer estoque, predizer alguma coisa que é numérica. E não é generativa que prediz número. Ela prediz texto, lembra? Escrever, ler ou conversar. Predizer número é do mundo 1, não vai encaixar aqui. Então pensa aqui, né? Consegue realizar a tarefa? Tem a ver com ler, escrever e conversar? Vai usar que dados proprietários? E óbvio aqui que eu montei um Canvas para vocês, que eu uso amplamente no mercado, para uso mais profundo e estruturado, pensando que você vai usar a engenharia de um GPT para criar, né? Para os seus dados, para os dados específicos conectados com o seu software, o nosso quinto elemento. Vai agregar valor? Ou seja, o que vai mudar? Qual o ponteiro que muda, na sua opinião? Será que reduz custo? Será que vai crescer o negócio? Será que melhora o serviço? É outra coisa? O que vai mudar? Há riscos. IA sempre carrega riscos. Os principais têm risco de confiabilidade. A IA vai errar, lembra? Você pode errar. Pode ter amplificação de viés. Será que você quer uma conversa com o cliente que ele tenha viés de gênero? Lembra? A enfermeira ou o médico? Será que essa é a imagem que você quer passar da sua organização? Precisa se preocupar com essa ampliação de viés. Além dos tradicionais riscos de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados e cibersegurança. Sempre vai ter risco. Só que sempre é possível mitigar esses riscos. Não existe IA sem risco. Esses campinhos, pessoal, te ajudam sobremaneira a pensar no uso da IA generativa, especialmente com aquele foco de ser mais profundo e mais estruturado, que é o que de fato vai mudar o ponteiro das organizações. Não é usar a IA generativa para brincar, apesar de ser muito legal. É um uso mais profundo e estruturado. Esses campinhos auxiliam demais você a encontrar verdadeiras oportunidades. E como sempre, pessoal, bora para um exemplo. Isso aqui é uma empresa de consumo. Ela tinha uma dor, né? Tinha uma dor na tarefa. Resumir e analisar as avaliações feitas pelos clientes nos diferentes canais de contato. Então, tem muitos canais de contatos, tem o website, tem páginas, tem aplicativo. A tarefa hoje é feita por colaboradores, essa análise dos comentários, mas é parcial, porque ninguém consegue ler tanta coisa. O volume é muito grande, diferentes sistemas, não rola, não está fazendo a tarefa bem feita. Qual é a dor? A tarefa ser feita parcialmente, de forma amostral e com baixa frequência. E também ninguém consegue tabular os dados para extrair análises mais profundas. Você não está enxergando o que está acontecendo.
Bom, qual seria a solução? Vamos plugar um sistema de IA generativa que vai ler todos os comentários nos diferentes canais. Ela sabe ler. Classificar quanto a vários aspectos. O tipo do comentário, o que foi que escreveram? Positivo, negativo, qual foi o assunto? Será que foi grave? Qual o nível de severidade? Aí a generativa consegue inferir, se bem treinada. Precisa de ação e ainda vai alimentar um dash, hein? Para a gente conseguir enxergar do tema A, quantos comentários tivemos, positivo ou negativo. Você vai montando dash, fazendo contagem de dados. Essencial para a gestão. Viabilidade técnica. Sim, a IA consegue fazer a tarefa. É ler, pô. Ler, escrever, montar os dashes. Vai usar dado proprietário? Sim, vai usar o dado dos diferentes sistemas da organização, os quais os clientes escrevem seus comentários. E precisa ajustar estilo, claro, vai ter que fazer algum tipo de adaptação. Vai agregar valor? Muito, porque é uma oportunidade de melhorar o serviço ao cliente, ajustar produtos e serviços. Isso pode me ajudar a fazer mais venda, mais cliente, vender mais para o mesmo cliente. Vamos entender o que esse cliente está falando? Olha que contraditório, a gente pede a opinião do cliente, mas depois não consegue ler. Estamos fazendo o quê com a opinião do cliente? Isso é comum, hein? Isso aqui é uma grande empresa. Tem risco? Ah, sempre tem um monte. Tem risco de confiabilidade, de confiar nos resumos, etc. Tem risco. Mas vamos botar um ser humano para revisar até a gente ganhar confiança, ou seja, uma automação faseada dessa tarefa. Fazer uns testes amostrais, ver se está conseguindo resumir bem. Ah, pode ampliar vieses? Pode, mas pô, dá para a gente tentar ajustar os estilos. LGPD e cibersegurança sempre tem risco, mas a gente consegue mitigar. Quando a gente faz um uso profundo e estruturado, a gente traz um GPT, consome um GPT via API, assunto é mais técnico, você vai aprender depois. Dentro do seu ambiente, você consegue colocar a sua proteção de dados, os seus controles, a sua cibersegurança. Então, como é um uso do ambiente da organização, dá para eu adotar todos os meus padrões de segurança, eu consigo fazer isso. Excelente. Passou por todos os crivos aqui. Se passou por todos os crivos, parece um excelente projeto de IA generativo. Qual é a nossa recomendação? Muito parecida com a recomendação que nós demos no bloco da IA clássica. Primeira coisa, lista usos possíveis da IA generativa, esse bicho que sabe ler, escrever, conversar, desenhar, no caso de criação de imagens e vídeos. Nós vamos ficar aqui no ler, escrever e conversar. Lista, possibilidades. Ah, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, resumir conversa de call center, entender os dados que o cliente escreve, sei lá o que mais você vai fazer com isso. Você que pensa nas suas dores. Lista. Vê quais doem mais, compartilha com a liderança, vê quais doem mais, pega 1 ou 2, 3 que mais doem e tenta preencher esse canvas. Daqui você vai com certeza desistir de algumas iniciativas, vai gritar qual é a iniciativa mais importante e se tem todos os elementos, se faz sentido fazê-la. E segue. Lembra? IA, se não resolver nenhuma dor, se não agregar valor, é só custo. Então, minha sugestão, use e abuse desse canvas da IA generativa da mesma forma que eu lhe recomendei que usasse e abusasse do canvas da IA clássica, que essas duas ferramentas são essenciais para que você identifique oportunidades de uso da IA, tanto do mundo 1 quanto do mundo 2, e boa jornada para vocês. Olá, pessoal! Chegamos ao final desse bloco. Aqui, nós mergulhamos no mundo 2 da IA, no mundo da IA generativa. Entendemos o que é, entendemos o que está por trás dessa IA generativa, que nada mais é que uma predição de texto,
e desenvolvemos os 5 elementos essenciais para um uso mais efetivo da SA generativa. Começamos entendendo se é seguro usar um LLM nas suas tarefas. Depois, a gente foi entender os 15 pontos que as universidades de Harvard e da Pensilvânia definem como os pontos para um prompt de alta performance. Na sequência, a gente viu as capacidades desse LLM, nosso terceiro ponto. Um sistema que sabe ler, escrever e conversar. Aí, nós mergulhamos no quarto elemento, que é o perfil de um LLM, para, por fim, mergulhar ali no quinto elemento. O elemento que faz um uso de um LLM ser mais profundo e estruturado, ou seja, treinar a engenharia de um ChatGPT, de um Llama, de um DeepSeek, com dados da sua própria organização, conectados com os sistemas da sua organização e alinhando estilo e tom de voz. No final, a gente pegou todos esses 5 elementos e, pensando nesses 5, tendo esses 5 elementos como base, a gente foi conhecer uma ferramenta fenomenal para que você encontre oportunidades de uso da IA generativa no seu negócio, que é o Canvas da IA generativa, que eu recomendo fortemente que você use e abuse na sua organização desse Canvas para encontrar oportunidades efetivamente estratégicas de uso da IA generativa.